Bom dia, 8/5/2023, segunda-feira abençoada, que a paz de Cristo reina na sua alma. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, diz a palavra de Deus: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Temer a Deus e guardar os mandamentos do Senhor é dever de todo homem na face da terra. Então nós precisamos viver isso. São dois deveres que Deus estabelece para o homem, para a mulher, para sermos felizes. Primeiro, temer a Deus. Depois, guardar a sua palavra, guardar os seus mandamentos. Isso é o dever de todo ser humano. Nesse texto sagrado, Salomão elege os dois deveres universais do homem, da mulher, do ser humano: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Feliz o homem, feliz a mulher que teme a Deus. Feliz a casa, o casamento, a empresa que teme a Deus. Porque a Bíblia diz que as bênçãos, as riquezas, o livramento de Deus é para aqueles que temem o seu nome. Salmo 34:7 é um exemplo. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Todo mal. E guardar os mandamentos. Bem-aventurado o que lê, o que ouve e guarda as palavras desta profecia. Está lá em Apocalipse. Salomão não diz que estes dois deveres são apenas desse ou daquele grupo religioso. Não. Esses dois deveres são os dois deveres universais do homem para com o seu Criador. Temê-lo e guardar os seus mandamentos. Temer a Deus. O primeiro dever do homem, da mulher, do ser humano, da terra, é temer a Deus. Embora em nossa língua portuguesa a palavra temor tenha o sentido de medo ou receio, no caso do temor a Deus, significa o reconhecimento de que Ele é um Deus santo. Não é simplesmente termos medo de Deus, é termos respeito por Deus. É diferente quando você obedece por medo e obedece por respeito. É totalmente diferente. Quando você obedece obrigado e quando você obedece espontaneamente, voluntariamente, reconhecendo as qualidades superiores de Deus. Então, significa o reconhecimento de que Ele é um Deus santo e que merece toda a nossa honra e respeito. Deus, como Criador, como soberano, Ele merece toda a nossa atenção, toda a nossa adoração, toda a nossa honra e todo o nosso respeito. É o mínimo que um ser humano pode fazer para com o seu Criador. Agir de forma respeitosa com Deus. É isso que Deus quer. É isso que Deus se alegra. Ou seja, se um filho deve temer a autoridade de seu pai terreno, muito mais devemos temer o Pai dos espíritos de toda a carne. Hebreus capítulo 12, versículo 9. Se nós já temos que respeitar o pai, a mãe, honrá-los,
para que prolongue os nossos dias sobre a face da terra. E Deus, o Criador do pai e da mãe, o Criador de tudo, e Deus, esse que nós devemos temer, honrar, glorificar e respeitar mesmo. Então, temer a Deus é um princípio de vida. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é chamar Deus para a sua casa, para a sua vida. Porque respeito gera respeito. Quando você reconhece, gera reconhecimento. A vida é assim. Se você honra a Deus, Deus te honra. Se você glorifica a Deus, Deus te guarda. Se você teme a Deus, Deus tem um compromisso de te proteger. Agora, se você despreza a Deus, faz zombarias de Deus, faz piadinhas de Deus, vira as costas para Deus como se você não precisasse de Deus, o que você espera de colher? O temor do Senhor é um dos mandamentos mais frequentes nas Escrituras. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, capítulo 10, versículo 20, Provérbios e tantos lugares da Bíblia ordena que temamos a Deus, que o temor de Deus não ausente do nosso coração, o respeito a Deus. Eu não posso pecar, primeiro porque faz mal a mim. Eu não posso pecar porque também Deus se entristece. Eu não posso pecar porque Deus pede para que não cedamos ao pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então o temor me livra desses caminhos. O temor me faz andar por rotas seguras. O dia que você e eu perdermos o temor de Deus, seremos rejeitados por Deus. Saul perdeu o temor de Deus. Por falta de aviso não foi, por falta de advertência não foi, por falta de alerta não foi. Que nós possamos permanecer firmes no temor a Deus, para que nunca venhamos ser rejeitados por Deus. Quando Judas foi trair o Senhor Jesus, perdeu o temor, e aquilo custou caro para ele. Por repetidas vezes, as Escrituras enfatizam que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jó 28, Salmo 111, versículo 10, Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria. Isaías 8,13, a Bíblia diz: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Porque não podemos iludir. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é bondade, mas Deus é justiça. E Hebreus escreveu dizendo que Deus é um fogo consumidor. Datan, Corá e Abirão que o diga, Uzá que o diga, Rofini, Finéias que o diga, Acã e sua família que o diga. Não podemos brincar com Deus, não podemos perder o temor a Deus. O dia que o homem de fato perde o temor a Deus, ele perde as misericórdias de Deus, as bênçãos de Deus, a proteção de Deus. E para fechar, o que o versículo diz, o primeiro é temer a Deus e o segundo guardar os seus mandamentos. O segundo dever do homem, da mulher, guardar os mandamentos de Deus. Existe uma grande diferença entre conhecer os mandamentos e guardar os mandamentos. A maioria da população da terra conhece os mandamentos, já leu sobre os mandamentos, já ouviu sobre os mandamentos. Mas conhecer é uma coisa, viver e guardar é outra totalmente diferente. A Bíblia fala para nós de um jovem rico, Mateus capítulo 19, versículo 16 ao 20. Esse jovem rico que se encontrou com Jesus, conhecia desde a infância os mandamentos do Senhor, mas não vivia.
mas não praticava, não colocou como algo sério na sua vida, viver. E a Bíblia diz que Jesus o encorajou a colocar em prática os mandamentos. Vende tudo que você tem, reparta com os pobres e segue-me. Ou se ele faz isso, ele teria se tornado talvez um grande discípulo de Jesus Cristo e teria eternizado o seu nome, o seu trabalho por causa de Jesus. Mas ele se entristeceu, se ausentou, não aceitou a proposta. Ele conhecia os mandamentos, mas não vivia. E a Bíblia diz que ele desaparece e nunca mais a Bíblia fala desse jovem rico. Perdeu a única e maior oportunidade da sua vida dada pelo Criador. Então, meu irmão, entre conhecer e guardar, há uma diferença muito grande. Muitos conhecem, já leu, já ouviu, mas não pratica. Jesus diz: aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Aleluia! O vocábulo guardar significa vigiar, defender, memorizar, preservar. Portanto, guardar os mandamentos de Deus implica em obedecer, conservar, preservar nos nossos corações a palavra de Deus. Isso é guardar os mandamentos. O Salmo 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei, preservei, escondi no meu coração a sua palavra para não pecar contra ti. Então, que você possa ler, ouvir e viver a palavra de Deus. Guardar no seu coração com perseverança, preservá-la, porque a palavra de Deus é vida para nós. Provérbios 4, versículo 4, a Bíblia diz: retenha as minhas palavras ao teu coração, guarda os mandamentos e vive. Então, retenha as minhas palavras no seu coração, guarda os meus mandamentos e vive, porque a palavra de Deus é vida, é poder, é alimento, é o pão que mata a fome da nossa alma, é a água que mata a sede da nossa alma. Então a palavra de Deus deve ser guardada, vivida, praticada, porque ela é vida, ela é espada. Jesus venceu o diabo no deserto pelo poder da palavra. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, Satanás: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Horicabaceia, canta labahai. Lembrou daquela palavra lá de trás, lá da lei de Moisés: não terás outros deuses além de mim. Eclesiastes 8:5, há uma grande promessa para quem guarda os mandamentos. Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Então, felizes os que temem a Deus e guardam os seus mandamentos. Mateus capítulo 7, versículo 13, 14, Jesus diz: bem-aventurados que ouvem as minhas palavras, que lê e vive, pratica. Assemelhá-lo-ei a homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio as lutas, as tempestades, as doenças, as dificuldades, mas ela permaneceu firme, porque estava firmado na rocha. A rocha é Cristo. E os que ouvem, lê a palavra, estuda, mas não vive, é semelhante ao homem prudente, insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Veio o vento e jogou tudo, e tudo se acabou. Então, devemos viver e guardar a palavra de Deus. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos são os deveres de todo homem. Deus é o nosso Pai e o nosso Criador. A Ele devemos temer e obedecer. Então faça isso. Se você está titubeando, vacilando, teme a Deus de verdade e guarde os seus mandamentos, o céu se abrirá e derramará chuvas de bênçãos continuamente sobre sua vida e sua casa. Deus abençoe sua semana, Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus.